Neemias, aquele homem escolhido por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, um homem de muita importância na história bíblica, na Antiga Aliança, e que nos deixou exemplos extraordinários para que nós, Dilemos, pega a minha aqui, Dilemos, para que nós pudéssemos estar seguindo, em nome de Jesus. Neemias, amados e queridos irmãos, a vida de Neemias é um exemplo para todos nós. Primeiro, a vida de Neemias é um exemplo de patriotismo. Ele não suportou, irmãos, ver os seus patrícios, os seus irmãos, sofrerem sozinhos em uma Jerusalém destruída. Neemias é um exemplo para nós, irmãos, de liderança. Um homem que liderou um povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias é um exemplo para nós, irmãos, de dedicação. Um homem que não precisava, não tinha nenhuma necessidade de ir a Jerusalém, mas que dedicou-se a Deus, enfrentou os perigos, as necessidades, os problemas, e ele foi até Jerusalém, dedicou-se ao trabalho que Deus lhe deu, até que a obra ficasse pronta, a ponto, amados, de alguém o convocar para uma reunião, e ele, então, falar para aquele povo: eu não posso ir, porquanto estou fazendo uma grande obra para Deus e não posso parar. Um exemplo de dedicação. Neemias, queridos, foi um exemplo de perseverança. Um homem que perseverou com todos os seus problemas, com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades. Neemias, com tudo isso, irmãos, foi um homem que perseverou na obra de Deus até ver concluído o trabalho que Deus lhe deu. Ele disse: eu vou até o fim. Ele foi caluniado, ele foi escarnecido, ele foi perseguido, ele foi injuriado, mas ele foi dedicado àquilo que Deus lhe deu. Ele é um exemplo, amados e queridos irmãos, para a igreja que agora está militando. Neemias é um exemplo para a geração que está chegando. Neemias é um exemplo, irmãos, para nós que já estamos há algum tempo militando na obra do Senhor. E precisamos pegar homens do quilate, do nível espiritual, emocional de Neemias, para nós podermos imitá-los na fé, tentar seguir os seus passos. Tremendo exemplo de Neemias. Mas acima de tudo, amados, acima de tudo isso que eu já disse a vocês, Neemias foi um grande exemplo de um homem de oração, de um homem que buscava a Deus, de um homem que clamava ao seu Deus constantemente. E é sobre esse exemplo, sobre essa vida, essa parte da vida de Neemias, que eu quero meditar convosco nessa noite. Quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias
lá em Neemias capítulo 1, e me ajude lendo a palavra de Deus. Neemias, um exemplo de orador, um exemplo de oração, perdão. A oração nós sabemos, amados irmãos, que é o mais importante na vida do cristão. Pastor Sebastião Pereira costumava falar o seguinte sobre oração. Ele falava o seguinte: quando você escreve a palavra oração e você tira o O que fica, irmão? Ração. E para que serve ração, irmão? Para crescimento, para fortalecimento. Mas ele falava que quando você tirava o O e o R, o que ficava, irmãos? Ação. Mas e quando você tira o outro A, fica o quê? São. Embora seja com C cedilha, mas fica são. E aí ele falava sobre o são na fé, o são na palavra. Amados e queridos irmãos, Neemias é um exemplo para nós de um homem que buscava a presença de Deus. No capítulo 1 do livro de Neemias, alguém leia para mim o versículo de número 4. Olha aí como está na minha Bíblia. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amada igreja do Senhor, queridos irmãos, o que acontecera na vida de Neemias, queridos, fora o seguinte: ele estava no palácio do rei, e ele era o copeiro-mor do rei. Isso quer dizer que tudo que o rei iria comer, iria beber, Neemias primeiro provava, depois passava para o rei. Ele tinha um cargo excelente, de muitos privilégios. Era um homem que tinha um padrão de vida muito bom lá no palácio do rei. Um dia, estando lá, irmãos, chegou alguém dos seus irmãos, que ele chamou de Anani, e mais alguns outros que vieram com Anani. E ele perguntou para Anani: como estão aqueles que escaparam? E aí no versículo 2, e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Anani disse: Neemias, a notícia não é boa, não. Os que sobraram lá estão em grande miséria. As portas da cidade foram ateadas fogo. Os muros foram derrubados, Neemias. Os chacais, os animais, as bestas, as feras do campo adentram a cidade agora. Os bandidos, os salteadores e os que restaram lá dos nossos irmãos estão em grande miséria, passando fome. Foi a pior notícia, amados, que Neemias podia receber. Ele queria receber outra notícia, mas essa notícia foi muito triste, irmão. Foi a pior notícia que ele podia receber. Quando ele ouviu essa notícia, ele se entristeceu. O chão lhe faltou. A carne, quem sabe, tremeu. A emoção, inevitavelmente, lhe trouxe lágrimas nos seus olhos. E ele disse: olha, quando eu ouvi a respeito disso, eu assentei-me. Tal foi o baque, tal foi o choque da notícia. Eu assentei-me e o que mais? E chorei. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando, estive orando perante o meu Deus.
Irmãos, ao contrário, o que contraste é, nós vemos os crentes da atualidade, queridos, que quando recebe uma notícia má, quando recebe uma notícia ruim, saem desesperadamente, arrancando os cabelos da cabeça, às vezes fazem até alguma coisa que não devia fazer. Mas Neemias nos dá o exemplo, irmãos. Quando recebemos uma notícia ruim, quando recebemos uma notícia que nós não queríamos receber, a melhor atitude do crente é seguir os passos de Neemias e caminhar-se para o altar da oração e falar com Deus. Aleluia! Quantos de vocês, irmãos, que talvez aqui me ouvindo, pesa-lhe o pensamento no coração e dizem: Pastor Ronaldo, eu recebi a pior notícia da minha vida esses dias. Estou enfrentando um problema terrível, porque a notícia que eu esperava não foi como eu esperava. Foi uma notícia ruim, uma notícia difícil, uma notícia dolorosa. E talvez você diga: eu não estou suportando. O que eu devo fazer? Eu tenho a palavra de Deus para você nesta noite. Siga os passos de Neemias e vai buscar a Deus, porque Deus muda notícia ruim em notícias boas. Louvado seja Deus. Deus muda situações tristes em situações alegres. Oh, maravilha, igreja! Neemias nos dá esse grande exemplo. E é claro, amados, hoje eu não estou falando com vocês nada de teológico. É aquilo que é prático na nossa vida. Porque nós temos visto, amados, muitas pessoas passarem dificuldades e problemas. Nós temos visto e ouvido de pessoas, queridos irmãos, que têm recebido notícias ruins e entram em depressão, em desespero. Mas esta noite eu quero orientar a igreja do Senhor. Se a notícia não foi boa, se a notícia que veio ou que vai vir, que você vai receber talvez amanhã ou depois, não é a que você queria, não é boa, não é das melhores, não vai se desesperar não, irmão. Não vai sair doido aí batendo tudo quanto é porta, reclamando da sua sorte, não. Entra pro teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com o teu Pai que está no céu, porque o Pai que está no céu, Ele te ouve, Ele te entende, e é Ele que pode mudar as coisas, é Ele que pode transformar as coisas. Glória seja dado a Jesus. Glória a Deus. Quando estiveres, esses dias eu li com os irmãos aqui Isaías, quando andares em trevas e não tiver luz nenhuma, clame ao seu Deus, invoque a Deus. Irmãos, eu queria ajudá-los em tudo em vossa vida, mas eu conheço as minhas limitações e sei que não posso. Mas existe um Deus no céu que pode. E sabe o que a igreja está precisando aprender nessa última hora, irmãos? A igreja está precisando, não é aprender, é reaprender. É aprender de novo. A igreja, irmão, está precisando aprender novamente a buscar a Deus, a ir para a oração. Nós precisamos reaprender ou aprender com a história dos nossos irmãos mais velhos, mais experientes, quando não tinha o recurso que nós temos hoje.